Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje nós vamos falar dessa obra aqui, ó, o Apóstolo do Senhor Crucificado, uma teologia paulina, né? A introdução teológica a Paulo e suas cartas. Só que antes de entrarmos no review desse vídeo, eu quero fazer o convite. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância, a importância dos vídeos postados, assim, divulgar com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. E também joga aí no grupo da tua igreja, grupo de líderes, membros e obreiros. Quem sabe você está ajudando algum irmão em sua caminhada cristã e assim também ajudando o canal a crescer. Então vamos para o review desta maravilhosa obra. Então, meus irmãos, esse aqui é o livro, né? O Apóstolo do Senhor Crucificado, uma introdução teológica a Paulo e suas cartas, de Michael Gorman, né? Um livraço, olha a lombada dele, vocês terem uma ideia. A contracapa, né? Caso os irmãos queiram dar uma lida, só apertar uma pausa no vídeo. Quem foi Michael Gorman? É mestre e doutor em teologia pelo Princeton Theological Seminary da Nova Jersey. É um estudioso do Novo Testamento, especializado na teologia e espiritualidade do apóstolo Paulo, no Evangelho de João, no livro de Apocalipse e na interpretação teológica e missional das Escrituras. Ele é autor de quase 20 livros e numerosos artigos. Desde 1991, ele é docente no St. Mary's Seminary and University, em Baltimore, em Maryland, Estados Unidos. E desde 2012 é o professor da Cátedra de Estudos Bíblicos e Teologia. É casado com Nancy, tem 3 filhos e 8 netos. Um livro que tem 863 páginas, né? Nós vamos estar conferindo esse livraço aqui. É uma teologia paulina, né? A vida sobre o apóstolo Paulo de peso. Editora Ragnos está de parabéns. Capa dura, como vocês podem ver. Então, é um livraço, né? Então vamos aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui. A folha de proteção, a folha de rosto do apóstolo Senhor Crucificado. Só que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Outra folha aqui, uma introdução teológica a Paulo e suas cartas. Michael Gorman. Esse livro aqui, A Ficha Catalográfica, foi lançado agora em novembro de 2022. Um ano, né? Tem esse livro de lançamento. Aqui nós temos o sumário, que vai trazer uma apresentação de John Barclay, prefácio à segunda edição americana, prefácio à primeira edição americana, nota do leitor, agradecimento, cada agradecimento à segunda edição americana, agradecimento à primeira edição americana, abreviatura. E aqui já começamos, né? Introdução, conhecendo Paulo, perspectiva sobre o apóstolo, o mundo de Paulo, contexto greco-romano de sua missão. 2, currículo do apóstolo Paulo, a missão do ex-perseguidor. 3, as cartas de Paulo, apostolado in absentia, o evangelho de Paulo, as boas novas do Cristo crucificado e ressurreto. A espiritualidade de Paulo, participação e transformação em Cristo. A teologia de Paulo, 12 convicções fundamentais. Aí aqui já entra nas cartas escritas por apóstolo, 1 Tessalonicenses, santidade, esperança de um testemunho fiel para o mundo pagão. 2 Tessalonicenses, resistência cruciforme e bondade diante da parousia.
Gálatas, a suficiência de Cristo e do Espírito. 1 Coríntios, o caos, a cruz e o Espírito em Coríntios. 2 Coríntios, a defesa de Paulo da vida do ministério cruciforme, cheio do Espírito. Romanos, gentios e judeus na comunidade cruciforme da aliança em Cristo. Filipenses, a história magistral do Senhor crucificado e exaltado na comunidade cruciforme missionária. Filemon, a cruz e o status quo, né? Colossenses, a plenitude e sabedoria de Deus no Cristo cósmico e crucificado. Efésios, uma nova humanidade digna do Cristo cósmico crucificado e pacificador. 2 Timóteo, sofrimento em lugar de vergonha. 1 Timóteo, ordem e conduta adequada na casa de Deus. Tito, colocando em ordem a vida e liderança da igreja. E o epílogo, Paulo, nosso contemporâneo. Aqui tem uma apresentação de John Barclay, que eu grifei algumas coisas aqui. Se Paulo expôs as boas novas de Jesus Cristo dessas formas ao moldar as igrejas do primeiro século, o que isso significa para nós agora, na forma como expressamos coletivamente nossa participação na missão de Deus com foco na cruz para o nosso mundo. Interessante. É o prefácio, segunda edição, americana. 3 observações ao leitor, né? Então, a teologia de primeira, o prefácio da primeira edição americana. Nota ao leitor, agradecimentos. Agradecimento à primeira edição, as abreviaturas, que já entra a introdução, conhecendo Paulo, as perspectivas sobre o Paulo, que é uma perspectiva tradicional, a nova perspectiva, né? No caso a NPP, que nós temos alguns adeptos, né? Como N.T. Wright, sobre a N, que fala que a justificação é a declaração graciosa de Deus de que alguém é membro da aliança, que está seguindo no dia do julgamento pela declaração de vindicação final de Deus baseada em obras. Então, ele traz uma nova abordagem sobre isso, a perspectiva da narrativa intertextual, a perspectiva apocalíptica, a perspectiva anti-imperialista, né? Os defensores da perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, os defensores da perspectiva feminista e a perspectiva participacionista. Então, são várias visões da receita a respeito do apóstolo Paulo. Aí sempre no final tem para leitura e estudo adicionais, uma nota geral e técnica, e outros recursos, então te ensina muito. Aí e nós vamos entrar no mundo de Paulo, contexto greco-romano, sua missão, o Alexandre o Grande, uma estátua, a cultura mediterrânea de Paulo, helenização, senso de identidade de grupo, hierarquia, poder e pobreza. Então, uma letra bastante confortável, de média para grande, com bastante margens nas bordas para você fazer anotações, patriarcado, a escravidão, isso tudo aqui no mundo de Paulo. O Império Romano do tempo de Paulo, a Pax Romana, no caso a Pax Romana, um mapa da expansão do Império Romano. Augusto, o primeiro imperador romano, o grifico, ele foi recebido como salvador de Roma e a encarnação das boas novas divinas para o mundo inteiro. Meu Deus. Os romanos não inventaram a crucificação, mas a aperfeiçoaram. Com troncos, vigas únicas e cruzes de vários formatos, eles matavam qualquer cidadão que colocasse a pax em perigo, a paz, né? No entanto, apesar dessa punição, ou seria por essa mesma razão, uma multidão de romanos se reunia para assistir à morte de insurretos, escravos e outros vergonhosos nudez. Quando crucificamos criminosos, os lugares mais frequentados são os escolhidos,
onde o maior número de pessoas pode observar a cena e ser tomado por esse medo, pois toda punição tem mais a ver com o exemplo do que com a ofensa. Assim, em resposta à famosa revolta de Espartaco, o rebelde escravo gladiador, em 71 d.C., os romanos crucificaram 6.000 escravos na Via Ápia, entre Capua e Roma. Interessante, né? Comunidade, império, cidade, família. Isso tudo aqui é o mundo do apóstolo Paulo. As ruínas que foi provavelmente um templo do culto imperial em Corinto, né? O judaísmo de Paulo, mercador de fronteira, ritual e ético religioso. Se ser judeu era e ainda é apresentar-se como uma pessoa diferente, os santos constituem uma contracultura ou uma cultura alternativa, uma forma diferente de estar no mundo. Aqui, ó. Marcador de limites rituais incluíram circuncisão, calendários e leis alimentares. Esses eram aspectos claramente importantes da vida judaica que distingue os judeus dos gentios. O apocaliptismo, o dualismo cósmico, o dualismo temporal, o judaísmo da diáspora, né? Diáspora ou dispersão é a mesma coisa, estabelecendo sinagogas sempre que possível. Esses judeus continuavam a adorar o único Deus sem desfrutar o benefício direto do templo. Então, aqui nós temos as divindades mais importantes no mundo de Paulo, né? Afrodite e Vênus, Apolo, Artemis e Diana, Asclépio, Cibele, Magna Mater, vai vindo, Deméter, Dionísio, Baco, Ísis e Osíris, Serapis e Poseidon, Netuno, Tícia, Fortuna e Zeus, Júpiter. As escolas filosóficas da época do apóstolo. Então é muita informação mesmo, né? Na passada aqui, vocês veem. Aí aqui sempre termino com perguntas para reflexões, interessante, e para leitura e estudo adicionais, que da onde foi tirado, né? Alguns estudos, né? Círculo do apóstolo Paulo, a missão do perseguidor, vamos dar ali nas passagens aqui. O perseguidor tornou-se o pregador, o torturador tornou-se a mãe, o carrasco tornou-se o cuidador, para que você possa realmente entender que todo o seu sangue se transformou em doçura de leite materno, sua crueldade em bondade. Você conhecerá a verdade o tornará estranho. Paulo nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Ponto. Foi, portanto, obviamente, como judeu que ele experimentou Jesus, que fora crucificado como Senhor, ressurreto e exaltado. Paulo não partiu para fundar uma nova religião, mas para chamar judeus, especialmente gentios, para confessar o Messias judeu, no grego Christos, enviado pelo único Deus verdadeiro, Yahvé Yehud, Vav-He, como Senhor. Em retrospecto, é claro que podemos dizer que Paulo era um cristão, alguém que confessa e segue Jesus como Messias e Senhor. Vou continuar aqui. Mas devemos fazê-lo sem esquecer o judaísmo inerente a este mesmo termo, cristão de Cristos, e do grande apóstolo cristão Paulo, né? Então aqui, ó, fontes para a vida de Paulo, as 7 cartas que levam o seu nome, que são indiscutíveis, as 6 cartas com o seu nome que são contestadas, o livro de Atos e outros documentos. Você pode ver. Então aqui onde eu parei, então aqui já começa, né, a primeira viagem de Paulo, Atos 13:14. Isso aqui é um documento histórico que ajuda muito na nossa compreensão, na leitura da Bíblia, né? Os judeus da diáspora. Vamos entender como os judeus viviam, né? Fariseu e perseguidor, Paulo fariseu, Paulo perseguidor.
a experiência transformadora, aparição, chamado, comissionamento, conversão, aparição, apocalipse, chamado e comissionamento, conversão de Paulo. Ela fala do seu início ali de ministério, né? Como começa o apóstolo entre os gentios, nações, natureza do apostolado. Paulo e Isaías e os gentios. Pregador itinerante, líder comunitário e servo sofredor. Olha a visão do apóstolo Paulo, né? O pregador itinerante, líder da comunidade, fundador, construtor e pastor. Então, é muita coisa a respeito do apóstolo Paulo, é muito conteúdo. Servo sofredor, uma conclusão, que é o sofrimento apostólico de Paulo, vai trazer os textos catalogados, dor e sofrimento, desgraça pública e dor psicológica, privação física e dor, fadiga de trabalho braçal, punição política e tortura. Então, muita coisa para ser estudada, para leitura, estudos adicionais, né? Aqui geral e técnica. Aqui já entra as cartas de Paulo propriamente dita, né? Vai começar a falar sobre as cartas, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses. Então, muito interessante, né? Vocês podem ver que é muito conteúdo, que não dá tempo de falar tudo, senão o vídeo fica muito grande, né? Estamos com bastante minutos rodada de vídeo, o conteúdo foi uma carta, autoridade e autenticidade. Deixa eu dar adiantada aqui. Aqui, carta 1 Tessalonicenses. Deixa eu voltar aqui. 1 Tessalonicenses, santidade esperando um testemunho fiel para o mundo pagão. A história por trás da carta, a cidade, missão e perseguição. E aqui tem um mapa das viagens relacionadas à fundação da igreja. Carinho e preocupação, a história por dentro da carta, outro mapa. Aí vai que é a abertura da carta, né? Os versículos falando. Então, muito interessante, né? Então, quer aprender sobre teologia paulina? Eu indico fortemente esse livro, Servindo a Deus, chamado Altercultural Santidade. Então é muito conhecimento. Fica sem conhecimento quem quer hoje em dia, né? Já está bastante aqui. São muitas páginas de conteúdo. Ó, em busca de Cristo, a vida de esperança, que em Filipenses 3:12, 4:1. Deixa eu só voltar aqui. O fiel testemunho da comunidade de Paulo. Ato 2, exaltação. Vamos aqui sobre, para encerrar esse vídeo, sobre a humilhação de Cristo, que é o ato primeiro, humilhação, capítulo 2, versos 6-8 de Filipenses, como fala aqui, ó. Os atos primários de Cristo enumerados em capítulo 2, versos 6-8, indicados em grego pelos únicos verbos principais deste versículo, são em número de 3. Não considerou, esvaziou-se e humilhou-se. O texto afirma que Cristo tomou a decisão de não fazer uma coisa, mas sim a primeira palavra de 2:7, fazer outra. Esse algo mais veio em depois estágios paralelos, mais distintos, consistindo em duas ações radicalmente auto-envolventes e doadoras: encarnação, esvaziou-se, e morte, humilhou-se. As outras frases, em capítulo 2, versos 6-8, todas indicadas em grego, com particípios, amplificam o significado dessas ações e particípios principais. Apesar de uma longa história de várias interpretações para o capítulo 2 a 6, agora geralmente aceita que o texto se refere a algo, a forma de Deus, isto é, a igualdade com Deus, que o Cristo pré-encarnado tinha, mas optou por não explorar em benefício próprio.
Interessante, né? Esse parece ser o sentido da palavra grega em comum, harpagmos, tradução mais antiga, tem várias frases vagas usando a frase se agarrou. De fato, provavelmente deveríamos traduzir referência à igualdade com Deus, o grego para enai isatel, com esta igualdade com Deus, isto é, a igualdade acima mencionada. Porque o sentido do texto é que Cristo escolheu não explorar algo que ele poderia ter explorado. A primeira frase do versículo deve, por enquanto, ser traduzido como embora ele fosse em forma de Deus, em vez de a da mais ambígua, embora sendo Deus. Então, interessante, né? Que eu estava lendo a respeito da carta de Filemon, né? Já está aqui, o vídeo está muito longo. Então nós encerramos, então até o final tem conteúdo, o convite de Paulo para nós, que não está falando Paulo sobre na contemporaneidade, né? Então aqui voltamos aqui ao livro. Então, meus queridos irmãos, esse é o vídeo, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.